Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no Fica em Casa Aprendendo. Eu sou o professor Celso Ramos, tá? E na aula de hoje nós vamos aprender, vamos continuar aprendendo sobre estruturas básicas e funcionamento dos tecidos. Agora eu vou falar de tecido ósseo, aqui nessa terceira parte desse conteúdo. Então, nessa aula, nós vamos trabalhar aqui sobre características gerais de tecidos ósseos, os tipos de células ósseas que estão presentes, os tipos de ossificação, funções do tecido ósseo e, por último, nós vamos falar rapidamente sobre tecido hematopoético. Então, é um assunto bem tranquilo, tá? Não se preocupe com os nomes difíceis, com o tempo você vai exercitando, esses nomes vão ficando cada vez mais familiares para vocês. Então, quais são as características gerais dos tecidos ósseos, Eles estão presentes nos animais vertebrados, com exceção de um grupo, que são os indivíduos da classe Chondricti, são os peixes cartilaginosos. Quem são os peixes cartilaginosos? Aí nós temos o exemplo dos tubarões, das arraias e das quimeras. Nesses animais, o esqueleto deles é de cartilagem, não é um esqueleto ósseo, tá? Então, os outros animais vertebrados possuem um esqueleto formado por tecido ósseo, ok? Um tipo de tecido, nesse caso, o tecido ósseo, ele é um tipo de tecido conjuntivo cujas células ficam encerradas dentro de uma matriz extracelular rica em fibras de colágeno e fosfato de cálcio, além de íons de magnésio, íons de potássio e de sódio, tá? Perdão que essa subscrita aqui era para ficar na parte de cima, tá? Então, é o magnésio, o potássio e o sódio. Então, gente, eu falei para vocês nas aulas anteriores que os tipos de tecidos conjuntivos tinham a ver com o tipo de célula presente e o tipo de matriz extracelular que essas células produziam. Então, nesse caso, a matriz extracelular que está presente no tecido conjuntivo ósseo é uma matriz rica em fosfato de cálcio, tá? É justamente esse fosfato de cálcio que vai servir como depósito de cálcio. Por isso que o cálcio ele é muito importante para os impulsos nervosos, Então, esse cálcio ele fica armazenado nos nossos ossos, mais especificamente na matriz extracelular, em formato de fosfato de cálcio. E aí você vai encontrar íons de magnésio, íons de potássio e de sódio. Muitos ossos apresentam unidades microscópicas denominadas sistemas harvesianos, formadas por canais concêntricos de matriz óssea mineralizada, depositada ao redor de um canal central dotado de vasos sanguíneos e nervos. E aí a gente vai chamar isso aqui de canal de Harvey. Vou mostrar para vocês essa imagem aqui, ó. Aqui você tem o vaso sanguíneo e ao redor desse vaso sanguíneo você vai perceber que existem as células ósseas. Essas células ósseas ficam em torno deste canal. Esse canal a gente chama de canal de Harvey, ok? Então, essas células ósseas, elas são chamadas de osteoblastos e também nós temos no caso dos osteócitos, ok? Esse vaso sanguíneo ele vai levar para essas células do tecido ósseo nutrientes, água, sais minerais, os íons de cálcio também, que são levados para esse tecido ósseo. Ok, pessoal? Então, é o que a gente chama de sistema de Harvey. Ok? Nós temos uma outra imagem de um sistema de Harvey. Essa aqui é uma imagem real, de um corte histológico. O que vocês vão perceber aqui, ó, que você vai encontrar os canais, tá? E conforme nesse esquema, você vai perceber que as células ósseas ficam ao redor. As células mais jovens, elas ficam mais próximas aqui do vaso sanguíneo. Ao passo que elas vão ficando mais velhas, elas vão produzindo mais fosfato de cálcio. Esse fosfato de cálcio vai prender elas, vai ficar ao redor dessas células, servindo como um armazenamento desses íons. Ok? E aí, ao passo que essa célula vai ficando mais velha, ela vai perdendo atividade. Outro tipo de célula presente no tecido ósseo
é uma célula chamada osteoclasto. O que é osteoclasto? O termo clasto significa quebrar, ou seja, é uma célula que tem capacidade de reabsorver o cálcio que está presente ali na matriz óssea, ou seja, na matriz extracelular do tecido ósseo. Eles são originados da fusão de vários monócitos. Então, várias células chamadas monócitos se fundem, formando um único tipo celular, que a gente chama de osteoclasto. E ela vai ter como função principal reabsorver o cálcio dos ossos. Para que ela faz essa reabsorção do cálcio que está presente nos ossos? O cálcio é um tipo de íon que tem que ter uma concentração adequada na corrente sanguínea, até mesmo para que aconteça os impulsos nervosos corretamente, né, e outras funções. Então, quando a concentração de cálcio na corrente sanguínea está muito baixa, o nosso sistema endócrino, ele comanda essas células chamadas osteoclastos e fazem com que elas retirem o cálcio que está ali na matriz óssea e deposite na corrente sanguínea. Então, você tem aqui o osteoclasto vai se depositar sobre a matriz óssea e ali no interior dessa matriz óssea, ela vai ter ali uma reação em que ela vai conseguir absorver o cálcio e vai devolver para o capilar sanguíneo. E ali ele vai poder depositar cálcio na corrente sanguínea, tá? Eles são, como eu já falei para vocês, são originados da fusão de vários monócitos, tá? Tem a função de reabsorver cálcio e aí, consequentemente, eles promovem a remodelagem óssea, ok? Gente, o nosso tecido ósseo, né, os nossos ossos, ele, além de possuir essas células ósseas, que são os osteócitos, que ficam em torno dos sistemas de Harvard, além de ela possuir os osteoclastos, que são células responsáveis pela reabsorção do cálcio, ele ainda possui ali um tecido conjuntivo, né, próximo, na parte externa do osso e também no canal interno desses ossos, ela vai possuir uma membrana, né? Toda a superfície interna dos ossos, ela é revestida por células que, em conjunto, constituem uma camada denominada endósteo. Então, eu tenho um tecido, uma película que fica no interior dos ossos, que a gente chama de endósteo, e também existe uma película que fica na camada externa dos ossos, que a gente chama de periósteo, tá? Com exceção das superfícies articulares, toda a superfície externa dos ossos é envolvida por uma camada de tecido conjuntivo denominada periósteo, tá? Com exceção, por exemplo, a região dos nossos joelhos, nossos cotovelos, na ponta aqui desses ossos não tem esse periósteo, mas no restante dos ossos, né, na parte externa, esse periósteo está presente. Tanto o periósteo quanto o endósteo são tecidos conjuntivos. Esses tecidos conjuntivos são importantes muito para que os ossos possam promover a ossificação, que é a formação de tecido ósseo, ok? E lá nessas membranas nós vamos encontrar células mesenquimais indiferenciadas. Essas células mesenquimais indiferenciadas, como eu já falei para vocês em aulas anteriores, elas conseguem se transformar em várias células do nosso tecido conjuntivo, tá? Além de se transformar em tecido adiposo, né, em adipócitos, em fibroblastos, ela também pode se transformar em osteoblasto. O osteoblasto, gente, é a célula óssea quando está jovem. Toda célula jovem em histologia que terminar, toda célula que terminar com esse termo aqui, blasto, quer dizer que ela é jovem. Então, nós temos fibroblasto, é a célula jovem do tecido conjuntivo propriamente dito, né? Aí eu tenho condroblasto, é a célula jovem do tecido cartilaginoso. Eu tenho aqui o osteoblasto, que é a célula jovem do tecido conjuntivo ósseo. Essa célula jovem aqui, ela está muito ativa, ela produz muita matriz extracelular, que é o fosfato de cálcio,
né? Ao passo que ela vai ficando mais velha, que ela vai diminuindo as suas funções, ela vai passar a se chamar de osteócito. Então, e de onde é que elas foram formadas? Elas foram formadas a partir da célula mesenquimal indiferenciada, que está presente lá no periósteo e no endósteo, que são aquela película que fica envolvendo os ossos. E aí elas vão ajudar no processo de ossificação, que é o que eu vou falar para vocês, né? O que é ossificação? A ossificação, ela vai ser o processo de formação dos ossos. Então, falando o que é ossificação do tipo endocondrial. Tá? O termo endo quer dizer para dentro. E condri, esse condrial aqui tem a ver com tecido cartilaginoso. Então, é a substituição gradativa de tecido cartilaginoso por tecido ósseo. É aquela ossificação que ocorre, por exemplo, quando a criança ela está se tornando adulta, a ponta dos seus ossos é formada bastante por cartilagem. A passo que ela vai ficando cada vez mais adulta, a cartilagem que está presente nos ossos, ela vai se ossificando, ou seja, vai acontecendo um acúmulo de fosfato de cálcio naquela região das cartilagens e as células chamadas condrócitos, elas vão sendo substituídas por osteoblastos e posteriormente por osteócitos. Então, é uma ossificação endocondrial, que é quando o tecido cartilaginoso ele vai sendo substituído por tecido ósseo, tá? Aí nós temos um exemplo aqui, ó, como eu já falei para vocês. Quando nós somos ainda embriões, o nosso esqueleto ele é formado por cartilagem, tá? E ao passo que nós vamos formando o nosso esqueleto, vai acontecendo deposição de fosfato de cálcio. Então, a cartilagem, cada vez mais, ela vai sendo substituída por tecido ósseo. Então, é tecido, nesse caso aqui eu tenho ossificação endocondrial. Então, a ossificação endocondrial ela acontece na formação do esqueleto dos embriões e também quando a criança ela está chegando na sua fase adulta. Perceba que essa parte mais avermelhada aqui é cartilagem. Então, quando você está adulto, a cartilagem ela vai sendo substituída por tecido ósseo. Então, ossificação endocondrial. E o outro processo de ossificação é a intramembranosa. O nome intramembranosa tem a ver com a membrana. As membranas que estão revestindo ali o osso, né? Qual é a membrana que reveste o osso? Lembra do periósteo e do endósteo? Então, essas membranas, elas possuem ali as células mesenquimais indiferenciadas. Então, essas células conseguem se diferenciar em células ósseas, que são os osteoblastos, né? E os osteócitos. Então, quando acontece a deposição, né, a diferenciação dessas células da membrana que está revestindo esse osso em célula óssea, aí nós vamos ter um tipo de ossificação intramembranosa, tá? Então, ossificação intramembranosa, como exemplo que eu vou colocar aqui para vocês, é o caso do fechamento das fontanelas. Todo mundo tem muito cuidado quando pega no recém-nascido, porque a cabecinha do recém-nascido é molinha, né? Porque ela tem o que você chama de moleira, tá? Existe um termo técnico para aquilo ali, a gente chama de fontanela. Por que que a criança ela nasce ali com essas fontanelas? Até porque no momento de um parto normal, a cabeça do bebê ela tem que ter uma flexibilidade para que ela consiga passar ali no canal vaginal. Até porque a criança ela está passando ali entre a bacia, né? Entre os ossos da pelve. Então, a cabeça do bebê tem que ter uma flexibilidade. Então, essa fontanela, ela ajuda. Então, quando a criança ela vai ficando mais velha, ela vai crescendo, essas fontanelas elas vão se fechando. Ali você tem uma membrana, né? Essa membrana, ela vai formando, vai depositando células ósseas no local dessa fontanela e aí a criança ela tem uma ossificação. Nesse caso, a ossificação intramembranosa. Ok, pessoal?
Então, esse tecido ósseo, ele traz aí algumas funções importantes para o nosso organismo, né? Como vocês sabem, como ele forma os nossos ossos, então ele vai promover a sustentação esquelética. Essa sustentação esquelética, ela é promovida principalmente por causa dessa grande quantidade de deposição de fosfato de cálcio, né? Que promove essa firmeza, essa durabilidade. Então, o nosso tecido ósseo também ele vai alojar a medula óssea vermelha. A medula óssea vermelha ela é muito importante no processo de produção de células sanguíneas. Para quem não sabe o que é medula óssea vermelha, sabe quando você está comendo ali um ossinho de galinha, né? Na ponta do osso, aquela parte esponjosa, que a gente chama de epífise, ali tem um tutanozinho vermelho. Pois é, na ponta dos ossos, na parte esponjosa. Então, naquela parte esponjosa, você vê uma partezinha vermelha que a gente chama de medula óssea vermelha. É ali que as nossas células sanguíneas são produzidas. Ok, pessoal? O tecido ósseo também, ele aloja a medula óssea amarela. Gente, a medula óssea amarela, para muitos, ela é chamada de tutano. Não tem como você estar comendo ali, você está comendo mão de vaca, né? Aí você pega aquele ossão enorme, cheio de gordura lá dentro, né? O tutano, que é tão gostoso, mas é altamente prejudicial para a nossa saúde, porque tem muita gordura e essa gordura ela pode afetar o nosso sistema cardiovascular. Aquele tutano a gente chama de medula óssea amarela, que serve como armazenamento, né, de tecido adiposo. É rico em células adiposas. Ok, pessoal? O nosso tecido ósseo também ele é um reservatório de cálcio, tá? Controlado, essa deposição de cálcio nos nossos ossos, ela é controlada por dois hormônios. O paratormônio, que é um hormônio produzido pelas glândulas paratireoides, né? E a calcitonina, que é um outro hormônio produzido, secretado por células da glândula tireoide, tá? Uma coisa importante, a produção excessiva de paratormônio, ela leva à reabsorção excessiva do cálcio, gerando a osteoporose. Por quê? O paratormônio é um hormônio, gente, que é produzido pelas glândulas paratireoides. Ele tem a função de ele aumenta a concentração de cálcio na corrente sanguínea, ok? Se você produz muito paratormônio, o que esse hormônio vai fazer? Ele vai comandar as células chamadas osteoclastos para que elas reabsorvam o cálcio dos ossos. E essas células vão jogar para a corrente sanguínea o cálcio. Então, ela enfraquece os ossos, porque ela tira o cálcio deles e aumenta a concentração de cálcio na corrente sanguínea. Ok? Então, a produção excessiva de paratormônio leva à reabsorção excessiva do cálcio, gerando o que a gente chama de osteoporose. O que é osteoporose? O termo porose quer dizer que os ossos ficam muito porosos por causa da excessiva reabsorção de cálcio. Então, fica ossos muito moles, quebradiços, né? A osteoporose também é causada pela falta de vitamina A, ok? Falta de vitamina A também gera a osteoporose. A falta de vitamina C e D podem gerar a má formação óssea. E aí você vai perceber, por exemplo, os membros do indivíduo podem ter um formato que não é tão legal, né, para a postura do indivíduo. Esse é um exemplo de uma condição chamada osteomalacia, tá? Que é resultado da falta de cálcio ou vitamina D. Então, nós somos o que nós comemos. Então, a gente tem que tomar esse cuidado. Um outro conteúdo que a gente tem que comentar aqui dentro de tecidos ósseos é com relação à regeneração óssea. Quando você quebra alguma parte do seu esqueleto, algum osso, você tem que ter o que a gente chama de ossificação e regeneração óssea. E essa ossificação ela pode ocorrer tanto por ossificação endocondrial, que é quando células cartilaginosas vão se transformando em tecido ósseo, como também por ossificação intramembranosa,
que é quando o periósteo, que é essa película externa aqui, elas vão depositando células ósseas. Então, se você quebra, por exemplo, algum osso, vai se formar um calo ósseo que, com o tempo, vai formando aqui uma deposição de fosfato de cálcio. Então, eu espero que vocês tenham entendido aqui sobre esse tema tão importante, que é o tecido ósseo, tá? Procurem estudar e fazer mais exercícios e praticar por meio de questões, seja da internet ou de livros que você tiver à sua disposição. Espero vocês na próxima aula. Obrigado, tchau, tchau.